Olá, meu nome é Lucas, sou engenheiro agrônomo, trabalho no Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, e vim hoje falar aqui com vocês um pouquinho sobre a aplicação de herbicidas na cultura da soja. Bem, o principal herbicida aplicado na soja é o glifosato. E o glifosato ele possui um amplo espectro de ação, porém existem algumas espécies que ele não controla bem, como é o exemplo do capim amargoso e buva, que é um caso de resistência, e algumas espécies possuem a tolerância a esse herbicida intrínseca da própria espécie, que é o caso da trapoeraba e a corda de viola. No caso dessa soja aqui, a gente tinha um problema muito grande com trapoeraba e corda de viola. Então, além da aplicação de glifosato, na mistura era necessário um herbicida que controlasse essas espécies. E aqui a gente optou pela aplicação do clorimuron, que é um herbicida inibidor da enzima acetato lactato sintase, comumente chamada de ALS. Essa enzima é responsável pela catálise de alguns aminoácidos, e após a aplicação desse herbicida a planta deixa de produzir esses aminoácidos e consequentemente vem a morte. A soja ela possui uma certa seletividade a esse herbicida. O que isso significa? Ela tolera, mas não é uma tolerância 100%. Como a gente vê nessa parcela, a soja está bem sentida, apresentando sintomas claros da aplicação desse herbicida. Essa parcela é a mesma variedade, plantada no mesmo dia, nas mesmas condições, porém não teve aplicação do clorimuron. A gente vê que ela está com um aspecto bem diferente. O clorimuron é um herbicida sistêmico, então a gente vê que os sintomas são principalmente nas folhas mais novas, essa clorose nas folhas novas, esse encarquilhamento, e em alguns casos mais graves, o escurecimento da nervura na parte abaxial da folha. A aplicação desse herbicida requer alguns cuidados, que é a dose e o estágio de aplicação. Doses altas ou estágio de aplicação muito reduzido, ou seja, uma soja de V2 para trás, pode provocar danos severos na soja e acabar comprometendo a produtividade. Uma outra desvantagem é a possibilidade de carryover, que é o dano em culturas semeadas em sucessão à cultura da soja, como por exemplo o milho ou o sorgo e principalmente hortaliças. Essa questão deve ser avaliada a dose utilizada e o solo. A aplicação desse herbicida possui alguns riscos, como a gente vê, a soja sente bastante. Porém, existem algumas vantagens, que a primeira e principal é o controle de plantas daninhas difíceis, como é o caso da corda de viola. A gente vê essa corda de viola, ela está bem sentida, ela começa a roxear as folhas e posteriormente vem a morte. A aplicação, quando a corda de viola possui mais de 3 folhas e já está soltando os lastros, geralmente ela trava a corda de viola, mas não chega a matar. A gente vê essa trapoeraba, ela está bem sentida, com a clorose bem intensa e também vai ser controlada. Ou seja, é um herbicida que, quando utilizado no time certo, possui uma alta eficiência de controle. Uma outra característica importante desse produto é esse travamento que ele provoca na soja. Quando a aplicação do clorimuron, a soja reduz o seu entrenó, quebra a dominância apical, e consequentemente a soja fica com menor porte e corre um menor risco de acamamento, que pode ter danos e percas na colheita. Além disso, como ocorre essa quebra da dominância apical, a soja aumenta a sua emissão de galhas, principalmente em algumas variedades. Com isso, ele aumenta o número de rastros, consequentemente aumenta o número de vagens e aumenta a sua produção. Essa soja que não houve aplicação do clorimuron, ela está mais bonita e vegetou mais. Provavelmente ela vai ficar com maior porte, o que aumenta a possibilidade de acamamento, o que em alguns casos pode ser uma grande desvantagem.